professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Amaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção das atividades que eu deixei no PowerPoint na última videoaula sobre fonemas, ok? Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 3. Poluição do ar. Poluição do ar é qualquer substância química que pode causar danos às pessoas ou aos outros seres vivos. Alguns poluentes comuns são fumaça, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e chumbo. Muitos deles prejudicam os animais quando inalados ou penetram na pele. Outros se misturam com as substâncias químicas inofensivas na atmosfera para formar chuva ácida, por exemplo. Até substâncias químicas que não são normalmente tóxicas, como o dióxido de carbono, podem causar problemas ambientais de grande extensão se emitidas em grandes quantidades. As pessoas estão trabalhando para reduzir a poluição do ar usando filtros e escovas de chaminés nas usinas e nas centrais elétricas e nos exaustores catalíticos dos carros, fontes alternativas de energia, materiais ecológicos e novos processos de produção de descarte também estão sendo desenvolvidos. Os governos estão colocando limites e cobrando multas das empresas que poluem. Tratados internacionais, tais como o Protocolo de Kyoto, englobam esforços de muitos países para reduzir a emissão desses gases. Questão 1. O texto aborda um tema que tem preocupado muitos países. Qual é o tema do texto? Então, o tema do texto é a poluição do ar. De acordo com o texto, algumas medidas têm sido tomadas para diminuir a poluição. Quais são elas? Uso de filtros e escovas de chaminés nas usinas e nas centrais elétricas e nos exaustores catalíticos dos carros. Além disso, há o desenvolvimento de fontes alternativas de energia menos poluentes. Os países também têm se empenhado em reduzir a poluição. O que comprova essa preocupação? Então, a iniciativa de criar acordos internacionais como o Protocolo de Kyoto, tá? Para conter a emissão de gases poluentes. A questão 2. As letras X e CH podem representar na escrita o mesmo som, ou seja, o mesmo fonema. O fonema é como se fosse che, olha, o E fechado, tá? Ou che, bom? O E fechado, E, não E aberto. Observe as palavras chuva e monóxido empregadas no texto. Que som as letras CH representam na palavra chuva? Então, o som do fonema che, tá? Aqui, ó, chu, che. É como se fosse o som do X, tá bom? Então, chuva é o som do fonema, como se fosse esse fonema aqui que ele falou, che, tá bom? Chu, ok? Fechado. Esse é o mesmo som representado pela letra X em monóxido. Por quê? Aí nós sabemos que não, olha a pronúncia, monóxido, tá vendo? Monóxido. Não, pois o monóxido, a letra X representa os fonemas KS. Quando eu digo aqui, ó, monóxido, é como se eu tivesse o K e o S, e não mais o som do X, ok? Em quais palavras do texto a letra X corresponde aos fonemas? Che, então em enxofre, ó, show, fechado. Z, exaustores e exemplo. C, aqui ó, extensão, extensão. E KS, dióxido, tóxicas e monóxido, ok? Então, embora todas são escritas com X, cada uma representa um fonema diferente. Algumas com o som do che, né, que é o che, como se fosse fechado aqui em cima, o som do Z, do C e do KS. Tá? Então, vocês teriam que separar quais palavras são
que são essas que eu acabei de falar. Então, pelo som, nós conseguimos perceber, olha, exaustores tem som de Z, mas é escrito com X. Da mesma forma que dióxido tem o som de KS, mas é escrito com X, tá bom? E assim acontece com todas as outras também. Com base nos exercícios anteriores, podemos chegar a 3 conclusões a respeito da relação entre os fonemas e as letras. Quais são elas? Indique-as entre as afirmações a seguir. Então, são a letra A, um fonema pode ser representado na escrita por uma ou por várias letras, como nós vimos do KS lá, que escreve com X, mas tem som de KS. Letra B, uma única letra pode representar diferentes fonemas, que foi o caso do X também. E a letra E, a letra X pode representar 2 fonemas como KS, tá? O exemplo ali KS. Então, seria que vocês teriam que marcar a letra A letra B e a letra E. A C e a D estão erradas, ok? Um fonema será sempre representado por uma única letra, não. E uma letra só pode representar um fonema, não, que nós já vimos que isso pode ser o contrário, ok? Então, a C e a D estão erradas. Vocês teriam que marcar apenas a B e a E, ok? Leia este mini poema de Mário Quintana. Frêmito. Um ruído assusta o cheiro do jasmineiro. Já acabou. Que poema curto, né? Por isso que ele fala mini poema, ok? E o que significa frêmito? Ruído, surdo, estremecimento, vibração, tremor. O verso do poema apresenta uma ideia surpreendente, que desafia a lógica. Qual é ela? Explique por que ela é surpreendente. Então, a resposta é a seguinte: a ideia surpreendente é o tratamento dado ao cheiro do jasmineiro, visto como ser animado, que se assusta com um ruído, ok? Pronuncie em voz alta as palavras ruído e cheiro. Em qual delas a letra I é pronunciada de maneira mais forte? Então, nós temos em ruído. Olha a diferença quando eu falo ruído e quando eu falo cheiro. Dá para perceber, né? E até mesmo pelo acento. Em qual ela é pronunciada de modo mais fraco? Então, em cheiro, ok? Então, ruído, tanto que até se separa, é um hiato, ó, ruído. E cheiro de tom, tá vendo? A palavra jasmineiro apresenta 2 is. Qual deles é mais forte? O i da sílaba mi, aqui ó, ele apresenta 2 is, tá? Então, qual deles é mais forte? O i da sílaba mi, aqui ó, jasmineiro. Então, jasmi, do mi. Qual é mais fraco? O i da sílaba nei, aqui ó, jasmineiro. O nei aqui é a mesma coisa do cheiro, né? Então, do mi é mais forte e do nei é mais fraco. Quantas letras e quantos fonemas tem essas palavras? Então, vamos ver. Margarida. Eu coloquei aqui, ó, 9 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E também 9 fonemas que eu consigo entender, eu consigo escutar o som de todas elas, ó. Mar, 3, ó. Ga, 5. Ri, 7. Da. Então, eu também tenho 9 fonemas. Espelho, eu tenho 7 letras. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 6 fonemas, porque no final, espelho, eu não tenho o som do H. Bom, então eu tenho o som do ES, do P e do LHO, que é como se fosse um L, né? Lho, espelho, tá? Mas eu não tenho o som do H, por isso que eu tenho apenas 6 fonemas. Guincho, eu tenho 7 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 4 fonemas, aqui, ó. Gui, né? Como se fosse o GI, gui. O IN, tá vendo? O IN, o N, ele não é pronunciado, não tem o som do N e nem do U, bom? E eu tenho o som do X e do O e não do CH, porque quando eu escrevo com CH, na verdade, eu tenho o som do X. Então, eu tenho apenas 4 fonemas, ok? Papel, eu tenho 5 letras e 5 fonemas. 1, 2, 3, 4, 5. Pá,
tel, mesmo que tenha som do U, né? Mas é escrito com L, mas eu tenho o som do U. Chuva, 5 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E o som aqui do CH que é de X, então 4 fonemas. Sorte, ou sorti, né, que nós costumamos dizer. Eu também tenho 5 fonemas, que eu tenho 5 sons e 5 letras. Honesto, eu tenho 7 letras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E apenas 6 sons, porque eu não tenho o som do H. Excesso, eu tenho 7 letras, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eu tenho o som apenas de um X, então 6 fonemas. Es, é como se fosse ES, né? Esse, né? Excesso, na verdade, né? Excesso, não. É excesso, ok? Então eu vou ter 5, quer ver, ó? Vamos lá, vou contar de novo. E, aí eu tenho o som do E. Se, o som do SE. 3. So, SO. Então aqui, ó, se considerem. Deixa eu ver se eu fiz certo. Eu tenho H6. Ah, é porque tá do outro lado. Eu tava olhando aqui a letra H, porque eu coloquei 6 fonemas, o H está correto, honesto. Agora o excesso é isso aqui, ó, 7 letras e 5 fonemas, tá bom? Porque eu tenho o som como se fosse um S aqui e aqui como se fosse um S, tá? Então esse XC aqui é representado pelo S, ó, excesso, tá? Então eu tenho 7 letras e 5 fonemas, está aqui atrás, tá bom? Eu estava olhando a letra H. E máximo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e máximo, 6 fonemas, só que aqui em vez do som do X, eu tenho como se fosse o som do S, máximo. Fixo, eu tenho 4 letras e 5 fonemas aqui, ó. Fi, que, sou. É como se eu tivesse o KS, tá? Então, 4 letras e 5 fonemas. Estão aqui, ó. 4 letras, 5 fonemas, 6 letras, 6 letras, 7 letras e 5 fonemas, ok? Retire do texto abaixo as palavras que possuem mais letras, olha só, mais letras do que fonemas. Então, mais letras do que som, bom? Trova, atirei um limão doce na janela de meu bem. Quando as mulheres não amam, que som as mulheres têm? Manuel Bandeira. Então, eu tenho a palavra quando, porque é para retirar as palavras que possuem mais letras que sons, que fonema. Então, ó, quando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 letras. Mas quando eu digo quando, eu não tenho o som do U e nem do N. Então, eu tenho mais letras que fonema. Mulheres, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Só que quando eu pronuncio, eu não tenho o som do H. Então, eu tenho menos som do que letras, menos fonemas. Né? Como se tivesse fechado, como se tivesse o tio ali no U. Então, eu tenho o som do U, fechado. Tá? Não tenho o som do M. Então, 2 letras, um som, um fonema. E que é a mesma coisa, eu não tenho o som do U. 3 letras, 2 fonemas. Que, como se fosse o Q e o E. Que, E. Tá? Então, são essas as palavras aqui. Se bem que aqui, ó, eu li aqui, ó, bem, eu também não tenho o som do M. Então, vocês podem colocar aí. Bem, eu tenho 1, 2, 3 letras. E tenho o som do apenas do B e do E. B. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais algum. Amam. É como se eu tivesse o tio lá em cima. Então, eu tenho o som do A, do M e do A. Mas o último M, eu não tenho o som dele, ó. Amam. Mão. Tá? Como se eu tivesse um tio em cima. Ele também faz parte. Mesma coisa de tem. Também. Eu deixei de colocar um tanto, né? Então, vamos acompanhar comigo. Esse eu coloquei. Limão. Mas aqui eu tenho o som do U, tá vendo? Quando eu falo limão, apesar que é mais pelo tio, mas eu tenho esse som aqui. Então, no meu eu tenho o som de todos. Bem, vocês podem colocar quando mulheres amam. Que eu já coloquei, eu não repeti, mulheres de novo e tem. Bom, então são essas aí. Novamente eu vou repetir. Onde eu parei? Bem,
quando mulheres amam e têm. Aí o que também, tá? Mulheres e que não precisa repetir, ok? Então eu deixei de colocar algumas aí. Então elas possuem mais letras do que fonema, do que som. Porque o M é nasal, tá? Então por isso que a gente não consegue. Quando ele está no final, igual tem, vendo? Tem, amam. Embora amam, você costuma falar assim, mas poderia ser o A, o O e o tio. Mas ele é com M e o som do M não aparece, bom? Então são essas. Novamente eu vou falar. Bem, quando, que não precisa ser repetido, mulheres têm, amam, tá? 3. Coloque V ou F para o número de letras e fonemas das palavras abaixo. Aí eu coloquei aqui, bom? Então, chimarrão é verdadeiro. Eu tenho 9 letras e 7 fonemas. Aqui, ó, representa um fonema só, que é o som de X, e aqui de um R só, tá? Proibido, 8 letras e 7 fonemas. Falso, eu falo pro, i, bi, do. Eu tenho 7 fonemas. Deixa eu ver quantas letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras corretas. Agora vamos ver os fonemas. Pro, i, bi, do. Esse pro aqui, esse PRO, é como se eu tivesse o som só de pro. Apesar que eu tenho o som do O aí. Olha só, quando eu falo pro, eu tenho o som do PRO, pro, mesmo que pouco. Dá para perceber quando vocês falam aqui, ó. Pro, tá vendo? Ó? PRO, pro. Tá vendo? Apesar que o P, ele junta com o R. Aí é como se fosse um som apenas. Não é forte quando eu digo assim, pato. Eu consigo ter o som do P perfeito. Tá vendo? Agora quando eu falo pro. Eu tenho um som um pouco do P aí, mas não é verdadeiro. Igual quando eu falo, não é que não seja verdadeiro, nítido. Quando eu falo pato, 4 sons. Quando eu falo pro, tá vendo? Pro, é como se fosse um PR junto. Lá na correção do livro que eu tirei, está como falsa. Provavelmente ele não conta isso aqui, porque ele fala que tem 7 fonemas, mas eu tenho o som, mesmo que seja junto do P. Então aqui deveria ser 8 fonemas e não 7, tá? Esse pro é igual eu falei com vocês. Mesmo que eles não esteja transparente, igual eu falo pato, mas eu tenho, ó, pro. Eu sei, o início do meu som é P, é aquela pro. Eu consigo percebê-lo na palavra. Então está errado por isso, porque realmente eu tenho 8 letras, mas eu tenho também 8 fonemas e não 7, tá bom? Mesmo que seja mais difícil da gente perceber, mas quando eu falo igual prato, né? Preto, prima, tá vendo? Eu tenho o som do P mesmo que ele junta com R, tá bom? Então por isso que é falso, porque aqui eu teria que ter 8 fonemas também. E humanidade, eu não tenho o som do H, por isso que tem aqui 9 fonemas, correto, bom? Então eu tenho 10 letras e 9 fonemas, correto. E vogal, eu tenho 5 letras e 5 fonemas, ó, vo-ga-u. Na verdade eu tenho o som do U e não do L, mas se escreve com L, tá? Então todas estão corretas, menos a letra B, que deveria ser 8 fonemas aqui também, por causa desse pro aí, ok? Às vezes a gente fica com dúvida e quando isso acontece, pronuncia bem a palavra, que aí você vai perceber. Então, igual esse pro, é igual eu falei com vocês, junta o P com a R parece que é um fonema só, mas nós conseguimos perceber que eu tenho 2 sons aí, pro, porque tanto que eu fecho a minha boca, ó, pri, aqui, ó, pri, eu não começo assim, rima, eu não começo assim, proibido, eu começo, ó, boca fechada, tá? Então é o som do P, ok? Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas? Então, mais letras seria a letra B, porque eu tenho CH que conta como letra, mas como som é só X. Então, letra B, porque possui mais letras que fonemas. Então, chapéu, eu tenho o som do X e não do CH, ok?
Nas palavras alma, pinto e porquê, temos respectivamente. Então, você teria que marcar uma letra. Eu coloquei aqui, tá bom? Então, vamos ver a letra C. Nas palavras alma, eu tenho 5 fonemas, pinto, 4 fonemas e porquê, 5 fonemas. Olha, alma, eu consigo perceber, né, todos os sons. Ó, al, como se fosse o U e não L, mas eu escrevo com L. Alma, 4 fonemas. Na palavra pinto, eu tenho 4 fonemas porque eu não tenho o som do N. Lembra quando eu tenho o N no meio? E o M também, eu não tenho som. É como se o I ele tivesse um tio, tá? Fechado. Pinto. Nós chamamos de encontro vocálico, tá bom? E porque eu tenho 5 fonemas. Ó, porque eu não tenho som do U. Ok? Então, letra C. A alternativa que apresenta uma incorreção, ou seja, alguma coisa errada, incorreta, será a letra C. Vamos ver por quê? A palavra tosse possui 4 fonemas. Então, ele fala que é incorreção, né? Essa alternativa que apresenta uma incorreção. Então, vamos ver as outras. O fonema está diretamente ligado ao som da fala, correto. As letras são representações gráficas dos fonemas, correto. Uma única letra pode representar fonemas diferentes, correto. A letra H sempre representa um fonema, errado. A letra C, a palavra tosse possui 4 fonemas, correto. Então, o que vai estar errado aqui é a E e não a letra C, bom? Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, eu coloquei errado aqui no PowerPoint. Então, coloquem ali. Se vocês colocaram certo, ótimo, deixa aí. Se erraram, é a letra E e não a letra C. Não sei de onde eu tirei essa letra C. Deve ser na hora da digitação. Então, turma, por que a E está errada? Porque a letra H, ela não representa um som. Então, ela não tem um fonema. Entenderam? Por que a E é errada? A letra H não representa um fonema porque ela não tem som. E a letra C fala que possui 4 fonemas, correta, que é o to, C. Eu tenho 2 S, mas eu tenho um som de um S só. Então, 4 fonemas e 5 letras. Entenderam? Isso aqui, eu coloquei C, deve ser erro de digitação. Mas na hora que eu bati o olho na questão, eu vi que estava errado, tá bom? Então, me perdoem, às vezes a gente erra digitando, viu? Então, letra E, ok? Entenderam por quê? Porque o H não possui som. O vocábulo, cujo número de letras é igual ao número de fonemas, está em... Então, aqui, ó, o mesmo número de letras eu vou ter que ter de fonemas. Então, vamos ver. Coloquei A, vamos ver se é A. Ó, su, se, di, da. 8 letras, 8 fonemas. Habitando, eu não vou ter o som do H e nem do N. Então, eu vou ter 2 fonemas a menos e não igual. Grandes, eu não vou ter o som do N, tá? Então, menos um fonema. E espinhos, aqui ó, o NH, eu considero apenas como um som, a mesma coisa do LH, tá bom? Porque eu não tenho o som do H. Então, realmente, letra A. Dessa vez eu digitei correto. Letra A. E a 8, identifique a palavra que tem 5 fonemas. Ficha, eu tenho 4 fonemas porque o CH representa um único som que é o X. Molhado foi o que eu falei, olha, LH, então o H não representa som. Então eu tenho molhado, 6 fonemas. Guerra, eu tenho o quê? Um som de um R apenas, então eu conto como um R apenas, tá bom? Fixo, aí ele está pedindo a palavra que tem 5 fonemas. Vamos ver, fixo aqui, ó. Fi, que, so. Esse X ali, quando eu pronuncio como KS, ó. Fi, que, so. Então, é na letra D. A letra D eu vou ter 5 fonemas e 4 letras, ok? Então, letra D, 5 fonemas e 4 letras. E a letra E eu tenho um H que não tem som e o LH aqui do H que não tem som também. Tá? Então, letra D. Bom, turma, eu encerro a aula por aqui, tá? Eu termino as nossas revisões, terminei o livro didático e
A partir de agora eu vou continuar com vocês com produção de texto e todas as atividades de foto que eu pedi que vocês ficaram de me enviar, eu vou colocar lá em produção de texto, ok? Então, lembrem-se, juntos no caminho certo.